Vamos então, convido o Gilmar aqui na perspectiva desse jogo. Um ponto ganho, os jogadores saíram dizendo assim, um ponto ganho para estar fora de casa sempre é importante, para a time ser melhor, mas as últimas 3 foram 2 vitórias, um empate, 7 pontos, que ajudou muito nessa classificação. Na tua avaliação, podendo ter o esperado, o desempenho, as mudanças que você fez de fazer, as ausências do Marinho do João Augusto também, uma avaliação desse jogo, do primeiro e também do segundo tempo. Boa noite. Primeiro, valorizar esse ponto, porque tinha 2 desafios: enfrentar o adversário que tem qualidade. O Atlético sempre vai ser candidato ao acesso pela estrutura, por esses últimos anos que sempre ficou na primeira divisão e quando estava na segunda sempre brigou pelo acesso. E o outro adversário era o Grêmio. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás, quando era atleta, jogar aqui em Goiás. E só quem é atleta sabe o quanto é difícil. É uma umidade baixíssima. Os jogadores sentiram bastante essa questão. Mas mesmo assim, foi um jogo de superação. A gente não fez um jogo excepcional quando a gente estava em posse de bola, mas soube de se defender. Então a nossa equipe, quando ela não consegue vencer, ela valoriza muito o empate. Então na fase defensiva, a equipe ela se portou muito bem, dando poucas oportunidades para o adversário. Inclusive nossos atacantes nos ajudando bastante na compactação da equipe, sendo agressivo. E aí o trabalho defensivo ficou mais fácil porque tem esse comportamento, tem esse envolvimento dos nossos atacantes. Então, no meu entendimento, eles tiveram a bola na trave, mas uma defesa de média e longa distância do Léo no primeiro tempo, e isso. E no segundo tempo eles tiveram um cruzamento lá da esquerda, que o rapaz ali, não sei se foi o lateral direito, ele perdeu o gol. Mas nós também tivemos 3 situações claríssimas de gol. Tá? Teve uma do Carvalheira que deu um turno de finalizar com a perna direita, se ele batesse cruzado, ou trazia com a perna esquerda, fatalmente teria feito o gol. Aí eu lembro de uma outra infiltração lá no lado direito do Everton, que ele atravessou essa bola e o João ia fazer o gol, que estava embaixo do gol, e depois na sequência o Ítalo finalizou, e a bola, a gente até estava comemorando ali, e o defensor deles tirou embaixo do gol. E outras situações que teve também, principalmente com o Ítalo no segundo tempo. Então, Santos Filho, fechando esse ciclo do primeiro turno com 30 pontos, até acima das nossas expectativas, mas por merecimento, a gente podia, por aquilo que a gente jogou no primeiro turno, merecia até uma sorte maior, de estar talvez aí com 2, 3 pontos a mais. Mas a gente segue forte no segundo turno, porque nós temos 10 partidas em casa e 9 fora no segundo turno. Raposo, eu queria que você falasse sobre esse desafio do jogo de hoje, de ter armado o time sem o Mailton e também sem o Giovanni Augusto, que ofensivamente já tem 25 gols. Eles participaram de 16 gols da Chapecoense. Como é que foi isso durante a semana curta, mas também durante o jogo de hoje? Seguidamente, a gente vem aqui falar a força do grupo. Então, a nossa retomada, eu lembro quando o jogo com o Paysandu, o Giovanni não estava no jogo, o Marcinho não estava no jogo, eu não sei se era o Dentinho, mas tinha mais alguém fora daquele jogo, e a gente ali começou uma retomada. Então, a força do grupo, os atletas eles estão ali, esperando só uma oportunidade. O Lucas eu já falei semana passada, então super bem hoje. O Gabriel Inocêncio, ele sentiu, porque veio de uma lesão, praticamente quase 5 meses esse atleta está parado, e ele não foi testado de início. Então requer muito ritmo de jogo, e a gente percebeu que no início da partida, naquela função de lateral ali de ala, desgasta muito o próprio Mailton, não suporta o jogo inteiro porque exige muito do atleta. Então ele deu uma folgadinha por esse tempo que ele estava parado, mas tudo bem. O próprio Márcio Júnior também estava sem ritmo de jogo, mas o Márcio Júnior ele foi prejudicado hoje porque a gente errou muito passe. A bola quase não passou por ele, então o sacrifício vai sacrificar o nosso meia quando a bola não passa por ele, né? Então a gente estava errando muito passe ali na construção e a gente colocou poucas vezes ele no jogo.
mas defensivamente não pensei que ele fez um grande jogo. Você já falou da pontuação, né, Gilmar? Eu fazia sempre a conta dos meses, né? O mês que mais pontuou foi esse aí, o mês de julho. Parece que foram 10 pontos, se não me engano. Isso somou 3 vitórias, enfim. Mas tem todo um retorno, 10 jogos em casa, é uma projeção boa de sequência. Eu acho que reforços não terá mais, talvez tenha, mas esse grupo que você vai trabalhar, sejam titulares ou não, para dar uma sequência de talvez chegar lá em novembro com acesso. Né? É uma pontuação muito boa. Eu penso que nós temos que fazer uma análise mais fria das últimas 3 temporadas. Eu não lembro 22 e não lembro 23, mas eu sei que o ano passado a gente fechou com 19 pontos. É 11 pontos, é muita pontuação, uma diferença gigantesca. Nas outras 3 temporadas a gente estava sempre brigando e foi até o final da temporada brigando para não cair. E uma tristeza enorme, o torcedor sempre tendo que vencer jogos para não cair. Esse ano mudou a mentalidade interna nossa, por isso que a gente está fazendo uma temporada boa desde o estadual e agora fazendo um campeonato muito seguro, de regularidade, consolidando, uma equipe madura. Às vezes não dá para vencer, que nem foi hoje, mas se defende bem. Tem outros momentos, e olha, a gente comentava no final ali, os últimos 6, 7 minutos, estava escancarado para a gente vencer o jogo. Talvez tivesse dado mais 3, 4 minutos, era o momento bom da nossa equipe. Mas mesmo assim, eu quero valorizar muito esse primeiro turno e esse ponto, porque é muito difícil jogar. Então, Bozo, é claro que ser 30 pontos, sim, deixa o torcedor sonhar, né? Porque os 45, do jeito que está, parece que são logo ali. Mas quais são os ajustes que você vê para essa segunda parte da competição? Porque esse é um jogo que marca, né, o final da competição, da primeira metade, para a Chapecoense alcançar logo os 45 e manter as chances aí de um acesso que é tão sonhado pelo clube e pelo torcedor. Eu entendo sempre as perguntas de vocês e aquilo que o torcedor está sonhando, mas eu gostaria mais de falar em cima de desempenho, isso que está me orgulhando, isso que está dando segurança. Eu gostaria que fosse mais a gente discutir mais desempenho. Seria legal para todos nós, porque no meu entendimento, a nossa equipe, se não é a primeira ou a melhor, vamos botar top 4 das melhores equipes que estão jogando futebol agradável na Série B. Então, eu me apego muito no desempenho. Pode ser que a gente faça 35, 40 pontos, pode ser que a gente faça 20, mas nesse momento, o meu sentimento da equipe técnica, da diretoria, dos atletas, é um sentimento de muito orgulho e gratidão por esse momento que nós estamos passando. Que fazia algumas temporadas que a Chapecoense não estava fazendo isso. Então, eu me agrada muito o desempenho de ver a minha equipe jogando da maneira como está jogando, controlando o jogo, é o melhor ataque da competição, a equipe que mais cria, uma das que mais cria situações claras de gol. Hoje ficou um pouquinho abaixo, como o jogo do Botafogo também ficou abaixo. A maioria dos jogos a gente está criando 7, 8 oportunidades. Então, quer dizer, aí tem muito trabalho desde da fase de criação, passando pelo nosso meio campo, movimentações diferentes lá no ataque, quando é o Ítalo fica mais agudo, quando é o Marcinho a gente povoa mais no meio campo, tendo superioridade numérica em relação ao adversário, não perdendo a agressividade, tendo sempre 2 jogadores na linha. Então, estou muito satisfeito com o que a equipe está desempenhando no futebol, e eu vou dormir tranquilo esses próximos dias, essa semana, porque isso me dá garantia de fazer um campeonato seguro. Não quero criar expectativa nem a mais e nem a menos, porque quando a gente cria expectativa em relação a resultado, a gente tem uma decepção, até porque vai decidir lá na última, na penúltima, se a gente vai estar no G4. Vamos curtir. Um apelo até que eu faço para o nosso torcedor, tem que aproveitar esse momento, botar a camisa, se associar, ter uma conexão maior com essa equipe. A gente passa quase todas as coletivas falando que o nosso ambiente de trabalho é bom, e eu estou tendo a oportunidade de falar que a nossa equipe, o nosso grupo é uma família, e o torcedor gosta, vocês gostam de equipes aguerridas que nem está sendo, e
tem muito orgulho também de representar a nossa cidade e a nossa região, porque a Chapecoense está fazendo uma belíssima temporada.